Jesus foi criado por Jeová? Essa pergunta é muito importante, porque as Testemunhas de Jeová e muitos outros acreditam que Jesus foi criado. O livro O que a Bíblia Ensina, na página 41, diz o seguinte: Jesus é o filho mais precioso de Jeová, e por bons motivos. Ele é chamado de primogênito de toda a criação, pois foi a primeira criação de Deus. Então, as Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus foi a primeira criação de Jeová. Também no livro O Maior Homem que Já Viveu, diz o seguinte: ele era uma pessoa muito especial, porque foi criado por Deus antes de todas as outras coisas. Por incontáveis bilhões de anos, antes mesmo de o universo físico ser criado, Jesus viveu como pessoa espiritual no céu e usufruiu íntimo companheirismo com seu Pai, Jeová Deus, o grandioso Criador. Cita Provérbios 8, 22, 27 a 31. Então aqui é dito que Jesus vivia com o Pai por incontáveis bilhões de anos. Também a revista Sentinela, 1/7 de 2003, na página 15, diz o seguinte: imagine o seguinte: o Filho de Jeová existia antes de o universo físico ser criado. Então, por quanto tempo Pai e Filho estiveram juntos? Alguns cientistas calculam a idade do universo em 13 bilhões de anos. No entanto, mesmo que essa estimativa esteja correta, não é tempo suficiente para representar a duração da vida do Filho de Jeová. O que ele fazia durante todas aquelas eras? O Filho serviu alegremente como mestre de obras do Pai. Provérbios 8, 30. João 1, verso 3. Jeová e seu Filho, trabalhando em conjunto, fizeram tudo o que existe. Então aqui é dito que o universo tem cerca de 13 bilhões de anos. E Jesus já vivia com o Pai. Então aqui nós observamos que as Testemunhas de Jeová colocam a duração da vida de Jesus em bilhões de anos. Ário, sacerdote de Alexandria, no Egito, ensinava que Jesus foi criado. Ele ligou Provérbios 8:22 com 1 Coríntios 1:24, onde Paulo afirma que Jesus é a sabedoria de Deus. Na versão grega Septuaginta, em Provérbios 8:22, a palavra hebraica canar foi traduzida pelo verbo grego ectizo, ou seja, criar. Então essa palavra hebraica canar foi traduzida pelo verbo grego ectizo, criar, na Septuaginta. E Ário, sacerdote de Alexandria, no Egito, tomou como base esse texto de Provérbios 8:22 com 1 Coríntios 1:24 e então afirmou que Jesus foi criado por Jeová. Agora vamos observar a palavra hebraica caná. Pode ser traduzida por criar, mas também tem outros sentidos, como adquirir ou possuir. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová está traduzido por produzida. Então diz que a sabedoria foi produzida. Então observe, a palavra hebraica caná, que aparece em Provérbios 8:22, pode ser traduzida por criar, mas também pode ser traduzida como adquirir ou possuir. Por exemplo, a Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo, ele usa em Provérbios 8:22, me possuiu, ou seja, a palavra possuir. Já Almeida Fiel, e corrigida e atualizada, diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. O Senhor me possuiu no início de sua obra. Então aqui também é usado
a palavra possuir. Já a NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz assim: o Senhor me estabeleceu, ou seja, o Senhor me criou como princípio de seu caminho. Então a NVI usa criou. O Senhor me criou como princípio de seu caminho. Já a Bíblia na linguagem de hoje diz: o Senhor, Deus, me criou antes de tudo. Também usa a palavra criou. Já a versão transformadora diz: o Senhor me estabeleceu desde o princípio. Então aqui usa a palavra estabeleceu. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Então veja bem, Ário preferiu a tradução criar para afirmar que Jesus foi criado. Então veja bem, se a palavra correta é criar, então Ário está certo em sua interpretação. Jesus é uma criatura. Mas se a palavra certa no texto for possuir, então não é possível afirmar que Jesus foi criado. Porque a palavra possuir tem outro sentido, não é? Será que Deus criou seu poder? Será que Deus, Jeová, criou seu poder? Se Jeová tiver criado seu poder, significa que houve um tempo que ele não tinha poder. Então, se Deus criou seu poder, significa que houve um tempo que ele não tinha poder. Agora, será que Deus criou a sua sabedoria? Se Deus tiver criado sua sabedoria, também significa que houve um tempo que Deus não tinha sabedoria. Então, se Deus criou a sabedoria, então significa que houve um tempo que ele não tinha sabedoria. Então, a verdade é que nunca houve um tempo que Deus não tivesse seu poder e também nunca houve um tempo que Deus não tivesse a sua sabedoria. Então, Deus sempre existiu e sempre existiu com seu poder e sua sabedoria. Aldo Menezes, ex-testemunho de Jeová, escreveu o livro Por que Abandonei as Testemunhas de Jeová. E ele diz: se dissermos que Deus criou sua sabedoria, chegamos à conclusão absurda de que um dia Deus não teve sabedoria. Caso aceitássemos essa conclusão ilógica, viria a pergunta: com que grau de inteligência Deus percebeu que não tinha sabedoria e precisaria criá-la? Muito interessante esse argumento de Aldo Menezes. Então, se dissermos que Deus criou sua sabedoria, chegamos à conclusão absurda de que um dia Deus não teve sabedoria. Se ele precisou criar sabedoria, então houve um tempo que ele não teve sabedoria. Então, caso aceitássemos essa conclusão ilógica, viria a pergunta: com que grau de inteligência Deus percebeu que não tinha sabedoria e precisaria criá-la? Então, se Deus não tivesse a sabedoria, como ele poderia criar, então, a sabedoria? Muito importante esse argumento de Aldo Menezes. Então, a verdade é que Deus é poderoso e sábio de eternidade a eternidade. Deus sempre foi poderoso, sempre foi sábio de eternidade a eternidade. Em 1 Coríntios 1:24 diz assim: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e Deus nunca existiu sem poder e sabedoria, logo o Filho é coeterno com Deus Pai. Se Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, então Deus nunca existiu sem o seu poder e sua sabedoria, então Jesus é coeterno com o Pai eterno, é coeterno com Jeová, no caso.
Uma profecia apontado para Jesus é a de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, posta que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, que é Jesus, é desde os tempos da eternidade. Então, quando foi que teve início a eternidade? Será que as testemunhas de Jeová podem explicar? Será que foi há bilhões de anos, como eles dizem, que Jesus foi criado há bilhões de anos? Será que a eternidade começou há bilhões de anos? Então é muito importante pensar nisso, né? Então Jesus, na realidade, sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme Hebreus 13, verso 8. Todas as coisas foram criadas por ele. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Colossenses 1, versículo 16 e 17. Hebreus capítulo 1, versículo 10. E capítulo 3, versículo 4. Então, o Aldo Menezes ele explica muito bem essa questão da criação no seu livro Porque Abandonei as Testemunhas de Jeová. Veja as páginas 141 a 145. Então, o Pai falou a respeito do Filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Hebreus 1, verso 8. Veja também Apocalipse 5, verso 13. Então aqui o Pai chama Jesus de Deus e diz que o teu trono subsiste para todo sempre. Então Deus diz que todos os anjos que Deus o adorem. Então, todos os anjos são mandados adorar Jesus, conforme Hebreus 1, verso 6. Jesus é Deus, assim como seu Pai é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Veja Isaías 9, verso 6. 1 João 5, verso 20. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Capítulo 21, versículo 6. Capítulo 22, versículo 13. Capítulo 1, versículo 17. Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. João 14, verso 1. Jesus diz também: honrem a mim, como honram ao Pai. João 5, verso 23. Então Jesus, ele é a imagem de Deus. Jesus, ele vive desde os tempos da eternidade com o Pai. Porque Jesus, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, se não houve um tempo que Deus não tivesse sabedoria, não tivesse poder, também o Filho sempre existiu com o Pai, porque ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Deus nunca existiu sem o seu poder e sabedoria. Isso significa que Jesus sempre esteve com o Pai, desde os tempos da eternidade. Então, essa é que é a realidade. Jesus, ele não é uma criação, mas ele é, na realidade, Deus, assim como seu Pai, porque ele procede de Deus. Por isso que Jesus disse para Filipe, quando Filipe pediu: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me viu, viu o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus sempre esteve no Pai, desde os tempos da eternidade. Essa é que é a verdade da Bíblia Sagrada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros. Curta e também, se não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.